Existem perguntas chaves que podem ser usadas em cada área da nossa vida dentro dos conceitos da medicina chinesa, aplicados nos 5 elementos. Então nós vamos falar um pouquinho hoje aqui de quais são essas perguntas e como que a gente pode relacionar isso. Eu sou o Renan Malassisi, fique comigo aqui nesse vídeo para você poder aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, começando no elemento água, o elemento água ele é a representação do nosso corpo. Como todos nós sabemos, a composição, a quantidade de água no nosso corpo é muito grande. Então, quando nós falamos do elemento água, nós falamos da representação da saúde física do nosso corpo, a capacidade que a gente tem de se mover, de fazer alguma coisa. A água que flui no nosso corpo que faz a gente poder se flexibilizar e se adaptar no caminho que a gente percorre, que é exatamente o que a água faz. Como um rio, quando você observa um rio, ele se adapta e ele segue o fluxo, que é apresentado para ele. Então isso é um rio e isso é a água no nosso corpo, e isso nós conseguimos trazer para as atitudes e os comportamentos que a gente tem. Então quando a gente fala da água, a gente fala do quê? De insegurança, do medo, o pânico que você tem. Nós falamos sobre a coragem. Então na água nós encontramos o rim e a bexiga. Então quando você fala do elemento água, uma pergunta que você pode fazer para identificar esse ponto é exatamente relacionado ao que eu falei agora. Como que está o seu nível de segurança? No que você sente insegurança ao fazer alguma coisa? Você tem coragem de fazer? Porque antes de você fazer, de ter a iniciativa de fazer, você precisa ter a coragem dentro de você, desenvolvida em você. Isso antecede a iniciativa de fazer. Então percebe que tem uma diferença sutil nesse ponto que é muito interessante de conseguir relacionar. Então quando nós falamos da água, nós falamos dessa profundidade de emoções, da insegurança, da segurança, do medo, a coragem. Você tem coragem de fazer alguma coisa? Está com medo do quê? O que te assusta tanto, afinal, na vida? Então quando a gente fala da água, a gente fala disso, a sua capacidade de adaptação. Eu consigo me adaptar? Eu estou preso a velhas crenças, eu não consigo mudar. A água flui, a água é o rio que lembra do rio. O rio ele percorre o caminho que se apresenta a ele. Então isso tem tudo a ver com a água. Tá? Depois da água a gente chega no elemento madeira. Quando nós chegamos no elemento madeira, nós falamos da capacidade que nós temos de nos relacionar com o meio interno dentro de nós e o que é apresentado externamente. E isso se dá pela vesícula biliar e pelo fígado. Então, na raiva, você percebe, na madeira, perdão, na madeira você percebe a raiva. Então, você está sentindo raiva? É uma pessoa que apresenta raiva. E como que você mede a raiva? Na sua capacidade de tolerar, de ter paciência. Essa é a questão onde você consegue medir a raiva. Você é considerado uma pessoa tolerante? As pessoas te veem como uma pessoa tolerante? Tem paciência para aceitar aquilo que não te agrada, que acontece no mundo, que acontece na sua casa, que acontece na sua vida? Tolerância, paciência. Então, são com essas perguntas que você consegue medir e identificar o quanto você tem de raiva. Que, obviamente, o que vai te fazer também ter essa capacidade de tolerância e de se relacionar com as pessoas é a confiança desenvolvida, para que você possa se relacionar. Uma coisa que trava muito e que impede as pessoas de quererem se relacionar é exatamente a falta de confiança, para poder conversar, para poder interagir. Vamos mudar um pouco o conceito, Às vezes a gente só fala de conversar, mas vamos pegar o contexto de interagir. Interação é estar, fazer parte do ambiente. Então esses são pontos que você encontra na saúde social, que é encontrado na madeira. Da madeira, da saúde social, você chega no fogo. Tá? Quando você chega no fogo, você chega no laço familiar, o lar, a lareira. Então é onde você encontra, assim como o professor me ensinou essa divisão dessa palavra e eu uso ela até hoje, gostei muito disso. Então é lareira. Então onde tem lareira,
Na casa. É o laço familiar, o fogo que te abraça e te acolhe, tá? Dentro dos nossos corações. Então, quando a gente fala do fogo, nós falamos da saúde familiar, tá? Dentro da saúde familiar, você percebe a alegria de viver, o prazer de viver. Por isso que a primeira pergunta é: eu estou alegre? Eu sinto a alegria na vida? Você fala, o que é alegria? Né? Como é que eu entendo? A primeira coisa para que você possa sentir alegria é você perceber se você tem ordem na sua vida. Não tem aquela velha frase que fala, arrume primeiro o seu quarto, arrume primeiro a sua casa para poder arrumar a sua vida. Olha só a relação, os chavões que a gente encontra, todos eles a gente consegue aplicar na medicina chinesa. Tá? Então, o que significa isso? Casa é onde começa, né? Onde você fortalece as suas relações, a sua capacidade do que você vai servir para o mundo, na lareira, no laço familiar, na casa. Então, para você começar a perceber isso, eu tenho ordem na vida, tenho organização, porque quando você consegue perceber a ordem e a organização, você consegue entender o prazer que você tem em estar vivo, em fazer aquilo. Né? E você adquire isso se você recebe a bênção do seu laço familiar. Que isso eu estou falando diretamente da bênção dos seus pais. Né? Ter a bênção dos seus pais ou de quem você cresceu, que são considerados seus pais, é extremamente importante para que você se sinta abençoado para ir para o mundo. Então isso tudo você encontra na saúde familiar. Né? Eu já consegui entender a minha relação com meu pai ou com a minha mãe para que eu me sinta abençoado em ir para o mundo com confiança que eu adquiri, né, na saúde social, que primeiro é formada dentro de casa. Certo? Então aí a gente vai encontrando as relações que existem. Então, na saúde agora mental, que é encontrado e identificado na Terra, né, porque é exatamente isso, ó, a capacidade que eu tenho de produzir, né, de fazer ali Terra, o trabalho, a relação que a gente tem de trabalho é totalmente ligada à Terra, o cultivo, o alimento. Então, a saúde mental, profissional, é encontrada na Terra, na relação do elemento Terra. Tá? Então, quando você avalia o elemento Terra, você identifica o quanto você está preocupado. Porque, no fundo, você está preocupado com a sua capacidade de servir o outro. Tá? Então, começa aí a percepção. Então, quando você percebe que você vai se sentir muito preocupado, muitas vezes, né? Então, eu primeiro estou isolando os elementos. A gente está falando de cada elemento isolado para que isso possa fazer parte. Depois a gente vai desenvolvendo esse conteúdo. Mas, quando a gente fala do elemento Terra, nós falamos dessa capacidade de servir. E junto com isso, você percebe o quê? Eu consigo me concentrar naquela atividade que eu quero ficar bom para servir as outras pessoas? Então, esse é uma pergunta-chave extremamente importante no elemento Terra. Porque isso é o que te dá a capacidade de se concentrar, de usar os alimentos que você come. E aí você começa, aí já é outro assunto, mas aí é onde você começa já a pensar nos alimentos e como é que isso vai interferir nas áreas da sua vida, no que você come, a quantidade, como é que você combina, os horários, por aí vai. Mas na Terra, onde a gente tem um sistema digestório com o baço pâncreas e o estômago, né, também, então você encontra a capacidade de concentração. Eu consigo me concentrar, eu consigo perceber a dificuldade que eu tenho numa coisa que eu quero ficar bom, né? Mas eu tenho dificuldade em fazer aquilo, mas eu consigo me manter concentrado? Então essa é a pergunta da saúde mental, inicialmente, que você pode fazer para perceber isso. Né? E naturalmente, é esse paralelo da concentração que vai te dar a capacidade de perceber a sua força iniciativa, a sua força de iniciar, empreendedor, de ir lá e fazer, e falar, e colocar a sua mensagem para o mundo. Então você percebe que isso é diferente da coragem, que a gente falou lá do elemento água. Inicialmente é diferente. Primeiro você desenvolve a coragem, né? O movimento, o que faz te mover para que você possa chegar na Terra e ter a força iniciativa de trabalho, né? De fala. E chegando agora no quinto elemento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o elemento metal. Então no metal
você identifica a mágoa que você carrega através do pulmão e do intestino grosso. Tá? Então, exatamente esse circuito de fluxo de oxigênio, essa parceria que existe, né, no pulmão e no intestino grosso, onde você consegue avaliar os seus resultados, a sua capacidade de concluir para eliminar. Então aqui você identifica com clareza os seus resultados. A pergunta é, eu estou feliz com os resultados que eu tenho? E isso não é só quantidade de dinheiro. Às vezes a gente se prende muito na quantidade financeira e não percebe, às vezes, a sensação, né, que a gente consegue ter de realizar aquilo que a gente está fazendo. Por isso que existe todo esse circuito, né, essa cadeia para que a gente possa compreender isso e relacionar essas questões. Então no metal você fala da mágoa, né, então você encontra essa tristeza profunda guardada no peito, região, né, do plexo solar, do cardíaco, então isso fica realmente muito concentrado no pulmão. E aí trava o intestino, às vezes não consegue eliminar, então esse tipo de coisa acontece bastante, tá? Então, no metal você encontra a sua potência financeira, é por isso que é a capacidade de você administrar a sua vida, de liderar a sua vida. Então, se pergunte, eu estou conseguindo administrar a minha vida? Eu estou satisfeito com os resultados que eu estou tendo? A minha capacidade de me liderar, de me conduzir, né, de fazer. A minha capacidade administrativa mesmo. Como que está a minha capacidade administrativa? Como que eu consigo avaliar? Eu sinto que eu tenho êxito naquilo que eu faço, nas negociações que eu tenho. Então, antes da gente se prender na quantidade de dinheiro, que naturalmente é importante, é necessário identificar esses pontos. Porque quando você identifica a sensação, você encontra a mensagem que você tem ali. Tá? Então, isso é um pouco da saúde financeira, o metal. Tá? Então, isso gera um circuito encadeado, explicado nas relações dos 5 elementos de outras formas também. Então, isso é um pouco, né, do que a gente consegue trazer nessa compreensão. Então, vamos pegar um exemplo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a saúde financeira, o metal, que a gente acabou de falar. Tá? Então, quando você percebe, né, que o dinheiro ele não flui, o dinheiro ele não anda. Né? Então, o que te gera dinheiro? O trabalho, a terra, a saúde antecessora, porque a terra ela tonifica o metal, ou seja, a terra ela aumenta o metal. Então, quando você trabalha, tendo a concentração, a intuição, a força iniciativa, aí você começa a relacionar. Então isso aumenta a sua capacidade financeira, o seu êxito, né, no que você tem, nos negócios, tá? Na sua vida, na capacidade administrativa. Se você não liderar o que você tem, você não consegue ter força, né, de coragem, de vontade de fazer as coisas, que é onde você chega agora na água de novo. Então vamos voltar um pouquinho nessa relação. Aqui eu estou falando uma relação entre terra, metal e água, num circuito de geração, onde a terra gera o metal gera a água, e essa relação de contra-geração também, que é onde a água, né, ela contra-gera o metal, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então a água dissolve o metal e é onde o metal endurece a terra. Se você pegar uma parede apiloada, por exemplo, o metal ele tem essa função, né, endurecer a terra. Tá? Então essa é uma relação entre terra, metal e água. Então a terra ela gera o metal. O seu trabalho te dá a capacidade de avaliar os seus recursos, o quanto você recebe por aquilo. E isso tem a ver, óbvio, claramente com a quantidade financeira também. Agora, quando você não tem essa capacidade de liderar nem o que você tem, porque às vezes está preocupado com o que você quer ter, com o seu futuro, você perde a força de vontade, a força de coragem de fazer, que é onde você encontra isso na água. E por que eu estou falando essa relação? Porque pensa que na geração, a terra ela aumenta o metal, a terra tonifica o metal, e o metal, que é as finanças, tonifica a água, que é o corpo, que é a sua vida. Então,
os recursos financeiros não servem para isso? Para te dar qualidade de vida? Não é isso que a gente sempre fala? Então essas são relações que você começa a encontrar nessa combinação dos 5 elementos. Tá? E aí, dentro das perguntas que vocês têm agora aqui no vídeo, você pode voltar e avaliar. Esse é um exemplo, né, que eu estou dando que você consegue avaliar. Então, por exemplo, por que você sente vontade de fazer exercício físico? Porque você precisa movimentar a água do corpo. É muita água que a gente tem. Se você não movimenta a água do corpo, você não abre as ideias para que você ganhe dinheiro. Porque agora vamos falar então outra relação essa, tá? Agora a gente está falando de uma relação da água para o metal, de contra-geração. Por quê? Porque, como eu falei, né, na geração você aumenta o elemento seguinte. Então, o filho, na terra você aumenta o metal, com o metal você aumenta a água. Então, naturalmente, existe uma relação que é interdependente, né? Então, da mesma forma que o metal ele aumenta a água, né, a água diminui o metal, certo? Então essa é uma relação. Agora, levando isso para a saúde, você fala finanças no metal e corpo na água. Você fala, ué, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a sua capacidade de administrar, dentro das perguntas que eu falei aqui para vocês na saúde financeira, você aumenta a sua coragem, a sua qualidade de vida para que você possa ter vontade de fazer as coisas regido pelo rim. Tá? Então, quando dá essa estagnada, muitas vezes, você pode perceber que às vezes você vai ter outras preguiças, outras questões que tem que ser avaliado cada caso. Mas dentro da saúde física, né, quando você movimenta a água dos rins, você provoca um movimento de contrafluxo, a água dissolvendo o metal. Então você percebe que a gente precisa desprender um pouco esse conceito, né, de quantidade de dinheiro por causa disso. Primeiro pense na saúde, depois você coloque as quantidades. Senão a gente se prende demais em uma questão ou outra e você não encontra a satisfação e realização no que você faz, nem com os seus resultados. Então na água, recapitulando mais esse exemplo, a água dissolve o metal. Então quando você movimenta a água, você concorda? Você não está aumentando o metal, você está fazendo o metal diminuir, ceder. Quando você faz o metal ceder, você esvazia o metal, então você abre espaço para que ele se manifeste novamente. E finalizando, né, toda essa explicação, essa combinação, vamos dar um exemplo do ano, né? O ano de metal aí, que tem bastante gente ouvindo falar sobre o boi de metal, né? O boi de metal, o que significa e tal. Então, trazendo um pouco para essa concepção que a gente trouxe hoje aqui, quando a gente fala do boi de metal, então nós estamos falando do boi encontrado na madeira, só que o metal é uma característica financeira. Então é o ano que te faz correr atrás de dinheiro, né? Você quer o dinheiro. Porém, existe um aspecto muito importante nesse ano, né? Porque o boi ele é a representação da força, da consistência. Então existe a necessidade esse ano de entender que a realização, a concretização financeira, ela vem. Porém, depois de muito trabalho árduo, a frase do ano é: quem trabalha ganha, quem não trabalha não ganha. Então é uma frase que é marco desse ano. E isso significa, trazendo para aquela relação do metal com a terra que eu expliquei agora há pouco, então a gente fala o boi ele traz essa potência de você encontrar a realização e a satisfação naquilo que você está fazendo. Tá? Isso é um aspecto do ano de boi, né? Encontrar os seus ideais naquilo que você está fazendo. Quais são os valores que você tem verdadeiros da mensagem que você quer passar para o mundo, seja qual for a atividade que você executa, tá? Que é a geração do seu serviço na terra para o metal. Tá? Então, esse é só um aspecto para deixar isso claro com imagens assim também, e nessa transição, para que fique claro um pouco dessa relação do boi com o metal. Não é um enfoque, né, do vídeo aqui hoje, mas eu vou deixar esse aprendizado aqui para que isso possa somar também nessa combinação que a gente fez. Tá? Deixem seus comentários aí também, qualquer pergunta, dúvida, né? Estamos à disposição aí para poder ajudar.
e contribuir. Valeu? Um abraço, gente!